Bem-vindo à aula 9 de redes de computadores. Nessa aula nós vamos entrar na parte da camada de transporte, falando sobre multiplexação e demultiplexação, também detalhes do protocolo UDP. Na aula passada nós vimos a parte de socket, onde conseguimos entender um pouco mais dos modelos de serviço dos dois protocolos principais da camada de transporte, que são o UDP e o TCP. Sendo o UDP sem conexão, sem confiabilidade, e o TCP orientado à conexão, com entrega confiável. Nós vimos também a questão dos sockets e a associação do socket a uma porta relacionada a um processo, que permite a entrega e o recebimento de mensagens da camada de transporte para a camada de aplicação. Entendemos também que uma porta, um socket, só pode estar associado a um processo. Se mais de um processo quiser utilizar a mesma porta, não é possível, né? Porque isso causaria uma confusão na entrega e envio de mensagens entre essas duas camadas. Então agora a gente entra no capítulo 3, camada de transporte, cujo nosso objetivo é compreender os princípios dos serviços que essa camada provê, como multiplexação e demultiplexação, transmissão confiável de dados, controle de fluxo, controle de congestionamento. Com isso, a gente vai aprender um pouco mais sobre os dois protocolos, o UDP e o TCP. E vamos ter uma parte específica em relação ao controle de congestionamento do TCP. O serviço da camada de transporte. Nele, a gente entende que provê a comunicação lógica entre os processos da aplicação, que estão rodando em hosts distintos, ou sistemas finais, né? Os protocolos, então, de transporte também vão estar sendo executados só nos sistemas finais da rede. Lembrando que as camadas de aplicação e transporte, elas são implementadas somente nos hosts finais. Os equipamentos no meio da rede vão ter a camada física de enlace, ou data link, e também, se for um roteador, vai ter a camada de rede. Mas as camadas de transporte e aplicação não, somente os hosts finais que têm todas as camadas. Então, do lado do transmissor, ele vai quebrar a mensagem da aplicação em segmentos. A gente chama a camada de transporte, aquela mensagem que a gente falava na camada de aplicação, para a camada de transporte é conhecido como segmento, e passa esse segmento para a camada inferior, que é a camada de rede. Já no lado do receptor, vai remontar os segmentos para formatar, recriar, né, a mensagem original, para poder então enviar para a camada de aplicação. Na internet nós temos os dois principais protocolos, TCP e UDP. E para ficar clara a diferença da camada de transporte para a camada de rede, já que a gente está tratando agora nesse capítulo camada de transporte, no próximo que nós vamos ver a camada de rede, a gente pode entender que a camada de rede é responsável pela comunicação lógica entre os hosts, todo e qualquer host na rede. Já a camada de transporte, ela vai fazer a comunicação lógica entre os processos. Então, ela depende e aperfeiçoa os serviços da camada de rede. O que ela vai fazer é receber segmentos e poder tratá-los de forma a recuperar algum dado, remontar aquele segmento para então enviar para a camada superior, que é a camada de aplicação, né? Sabendo exatamente qual que é a aplicação, o processo que está rodando e está esperando aquele segmento, aquela mensagem chegar para ele. Da mesma forma, quando na camada de transporte recebe alguma mensagem, ele quebra esse segmento e envia para a camada de rede encaminhar. Uma analogia que a gente pode fazer é a que tem no nosso livro de referência, onde 12 crianças estão na casa de Ana, de Anne, e enviam cartas para 12 crianças que estão na casa de Bill. Nessa analogia, os hosts vão ser equivalentes às casas das crianças. Então, eles querem se comunicar, são então os hosts finais que querem se comunicar. As crianças são os processos, são elas que esperam receber algo e também enviam algo. Elas geram então mensagens para a camada de aplicação, que são as cartas que elas escrevem e colocam nos envelopes, endereçando ao destinatário. Quem vai ser responsável por demultiplexar ou enviar essas cartas
multiplexar e demultiplexar, ou seja, encaminhar essas cartas com endereço de destino e endereço de origem, são os protocolos de transporte, que nesse caso vão ser AN e BIL. Nós temos o mesmo protocolo, duas pessoas que estão rodando em hosts distintos, mas falam a mesma língua. Vão ser responsáveis por receber a carta e saber para onde enviar, e também quando receberem uma carta de um destinatário, vão saber para quem entregar, para qual criança entregar na sua casa. Então, AN e BIL vão ser os responsáveis por fazer a analogia com relação ao protocolo de transporte. Já o protocolo da camada de rede vai ser os correios. Nesse caso, está implícito para a gente, está transparente que o correio vai receber a mensagem e vai encaminhar e vai chegar de alguma forma até na outra ponta, né, na outra casa, no outro host. Nessa analogia, a gente consegue então entender que as crianças geraram os hosts, elas são os processos, elas geraram dentro do host, dentro da casa, geraram as cartas, que são as mensagens, que vão ser então processadas e multiplexadas e demultiplexadas pelos responsáveis da casa, que são AN e BIL. No meio disso tudo, tem o protocolo da camada de rede, que é simplesmente o correio responsável por fazer a inteligência do roteamento que aconteceu até chegar de uma casa a outra. Nos protocolos da camada, então, de transporte, a gente está tratando aqui de dois protocolos que vão saber como enviar, por exemplo, aquela carta. Se eles vão enviar e vão esperar uma resposta, ou se eles vão enviar e não vão esperar resposta alguma, nenhuma confirmação de que chegou, né? Essa analogia serve para falar sobre o TCP e o UDP. No TCP, a entrega é confiável. Ela é enviada em ordem. É como se eu enviasse as cartas e eu quisesse que elas chegassem em uma ordem pré-estabelecida, ou se não chegassem naquela ordem pré-estabelecida, o meu responsável pelo protocolo lá no outro lado, que entende TCP, ele vai reordenar aquelas cartas, aquelas mensagens e vai encaminhar para o destinatário. E também enviaria uma confirmação, por exemplo, uma confirmação de recebimento. É como você envia uma carta do tipo AR, né, com confirmação de recebimento. Agora, no UDP não. É como se você enviasse aquela carta, ela vai na ordem que for, o correio pode mudar a rota para algumas cartas, entregar de forma desordenada, e o protocolo na outra ponta, o UDP, quando receber, não é responsável por reordenar, verificar se consegue recuperar a mensagem de alguma forma, e ele vai simplesmente, se chegou, encaminhar para o processo de destino, processo que está esperando. Então nós temos que o TCP ele faz a entrega confiável em ordem. Ele tem então um controle de congestionamento para verificar se há congestionamento da rede pela quantidade de mensagens que estão sendo trafegadas, se aquilo deve ser reduzido ou não. Tem um controle de fluxo com relação ao fluxo, ao escoamento das mensagens que estão sendo enviadas. Ele realiza um setup da conexão, ele tem uma criação da conexão prévia, então ele avisa antes que vai começar a enviar alguma coisa, estabelece uma comunicação para depois começar a enviar e depois também sinaliza que vai finalizar a comunicação. Já o UDP, a entrega não confiável, não ordenada. Ele é simplesmente um serviço também de melhor esforço para a camada de rede que usa o IP. Então eu saio de uma origem e vou para um destino. E simplesmente faço o encaminhamento dos pacotes, das mensagens, da melhor maneira possível, com o melhor esforço. Não garanto nada. Não garanto se vai chegar em ordem, nada disso. Agora, nenhum dos dois, nem o TCP, nem o UDP, eles garantem atraso máximo, né? Não garante que vai chegar num tempo qualquer, dentro daquele tempo ali eu garanto que vai chegar o pacote, não tem essa garantia. Não tem garantia de vazão mínima, eu não consigo garantir que vai ser enviado, escoado uma quantidade de pacotes numa velocidade mínima qualquer. Não é responsabilidade desses protocolos tratar isso. É simplesmente a troca das mensagens. Então nós entramos agora no conceito de multiplexação e demultiplexação.
para os protocolos da camada de transporte, onde nós entendemos que basicamente a multiplexação ela é feita no transmissor. Ele vai lidar com os dados de múltiplos sockets, múltiplas portas. O que ele vai fazer para multiplexar uma mensagem, né, um pacote em um segmento, vai ser adicionar o cabeçalho da camada de transporte, que vai ser usado depois para ser demultiplexado aquele segmento lá no destino. A demultiplexação é simplesmente o processo inverso. Ela é feita então no receptor, aquele que recebe a mensagem. Ele usa as informações do cabeçalho para entregar os segmentos recebidos para o socket correto. Vamos ver como que ocorre realmente uma demultiplexação. O host ele recebe um datagrama IP. Como eu já comentei, né, a gente fala de formas diferentes dependendo da camada que a gente está. Vocês podem tratar de forma bem genérica e chamar tudo de pacote, mas quando está na camada de aplicação a gente fala mensagem, camada de transporte segmento, camada de rede e datagrama. Então o host ele recebe um datagrama IP. Cada datagrama vai ter um formato de pacote, um formato no cabeçalho, onde vai possuir o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. Cada um desses datagramas vai carregar um segmento da camada de transporte, né? Vai estar encapsulado dentro desse datagrama. E cada segmento possui também números de porta de origem e de destino. O host, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar tanto o endereço IP quanto o número de porta para direcionar o segmento para o socket apropriado. Vocês já viram a parte de socket, já tem uma experiência com que isso funciona. Então, a demultiplexação sem conexão, como ela vai acontecer, né? Lembrando que o socket, ele uma vez criado, tem um número de porta associado no host, né? Como a gente viu, datagrama, criando aqui um socket para datagrama, com um número de porta associado. Então, você vai ter que verificar o destino, o IP de destino e a porta de destino também para encaminhar aquele datagrama, aquela mensagem, segmento, lá para o nosso processo na camada de aplicação. Quando o host, então, recebe um segmento do tipo UDP, ele simplesmente verifica o número da porta de destino do segmento, qual que é o processo que está escutando, e direciona o segmento UDP para o socket com aquela porta. Datagramas que tiverem o mesmo número de porta de destino e tiverem IP e porta de origem diferente, não importa, vai ser direcionado para o mesmo socket de destino, já que ele não cria conexão, né, não estabelece conexão, enfim. Aqui tem um exemplo, então, disso acontecendo, onde você tem o cliente do lado esquerdo, o host cliente falando com o servidor, e ele, uma vez que enviou, ele enviou para a porta de destino 6428 e teve a sua porta de origem 9157. Quando ele envia, ele consegue, então, receber desse host, mesmo sem conexão, ele poderia entender que, olha, esse foi o cliente que enviou para mim e vou enviar para essa porta aqui de destino como resposta, mesmo sem estabelecimento da conexão. Agora, se a concorrência de um outro cliente enviando um pacote, né, um segmento para a porta 6428 nesse host servidor, ele não saberia como responder, a não ser que ele pegasse dados da camada inferior, da camada de rede, para identificar o IP desse cliente e então devolver alguma mensagem. Mas lembrando que, como não estabelece comunicação, simplesmente o pacote foi empurrado de um cliente para o servidor e pronto. Não espera nenhum retorno, não espera nenhuma confirmação de recebimento. Se você quiser estabelecer de forma virtual essa comunicação, você vai ter que criar comunicação de cliente com servidor, enviando um pacote, depois o servidor enviando para o cliente, trocando os papéis, né? Mas aqui o que vale a atenção é que, chegando pacotes, segmentos, com destino porta 6428 nesse servidor, ele não vai fazer distinção de qual cliente enviou, porque não tem estabelecimento de conexão.
A demultiplexação orientada à conexão, aí a gente está falando do TCP, ele vai utilizar uma tupla de 4 componentes. Aí sim, para o TCP, a gente vai ter o IP de origem, o IP de destino da mensagem, a porta de origem e a porta de destino. A demultiplexação vai ser realizada pelo receptor usando esses 4 valores para direcionar o segmento para o socket correto. O host, então, no caso, o servidor, ele vai poder suportar múltiplos sockets TCP simultaneamente. Como a gente já viu na disciplina, ele pode ter um socket de recebimento padrão e depois estabelecer a comunicação por meio de um outro socket e deixar aquela conexão estabelecida entre cliente e servidor. E cada socket vai ser, então, identificado por essa tupla de 4 valores: IP origem, IP destino, porta origem, porta de destino. Servidores web, por exemplo, costumam ter sockets diferentes para cada cliente conectado. Ele entra pela porta 80, mas depois ele cria um outro socket para ficar tratando aquele usuário com a conexão estabelecida. No caso de um HTTP, por exemplo, não persistente, aí as conexões não vão ser estabelecidas pelo TCP, mas vão ser fechadas a partir do momento em que o objeto foi enviado, né? Então, a cada requisição, um novo socket vai ser criado. Agora, se o HTTP utilizado lá na camada de aplicação for persistente, aí ele vai aproveitar aquele estabelecimento de conexão do TCP que já foi feito. Então aqui a gente tem um exemplo dessa demultiplexação. 3 segmentos, todos destinados ao IPB, que é o do servidor, que a gente vê no meio da tela, na porta 80. Eles vão ser demultiplexados para sockets distintos. O que isso quer dizer? Quando eu estabeleço uma comunicação, por mais que o host A envie com destino socket 80 do host B, ele vai ter um estabelecimento de conexão diferente com aquele servidor que está rodando TCP e vai poder estabelecer uma comunicação e se manter na comunicação com o cliente. Isso acontece da seguinte forma, talvez fique mais fácil de ver no slide para frente, mas é como se cada cliente, quando chega enviando um pacote, ele já tem aquela associação da tupla. Então ele sabe diferenciar qual que foi o cliente que enviou uma requisição, um segmento. E ele sabe então responder para aquele mesmo cliente a que ele tem uma identificação e a conexão está estabelecida. Aqui nessa figura eu acho que é mais simples de ver, onde vocês podem ter a relação de thread, né? Como se o processo na porta 80 do servidor web, ele está rodando como um processo principal, ele recebe uma mensagem do cliente por essa porta 80, então estabelece uma comunicação com o cliente a partir de uma outra porta. Então sempre que chegar uma mensagem na porta 80 do servidor, ele vai olhar qual que era o IP de origem e a porta de origem e vai saber como responder exatamente para aquele cliente durante a troca de mensagens da conexão estabelecida. Então pode chegar um outro cliente qualquer que não tem problema, mesmo que o destino dele seja a porta 80, no servidor, o servidor vai olhar a tupla e vai saber que, olha, quem me enviou foi o host de IP C. Então, quando eu responder essa mensagem, eu vou responder pelo processo que eu criei aqui no caso de uma thread separada para tratar só aquele cliente e vou responder para ele na porta em que ele me enviou, a porta que eu estabeleci uma comunicação com ele, uma porta diferente. Já no transporte sem conexão, a gente tem o UDP. O UDP ele vai ser um serviço básico, ele é mínimo da camada de transporte da internet. Ele é realmente como se fosse só o melhor esforço da internet. Enviar sem nenhuma inteligência e receber mensagens sem nenhuma inteligência. Só empurrando os segmentos e tratando segmentos para enviar para o processo, caso ele chegue. Os segmentos, então, UDP, no meio do caminho, eles podem ser perdidos, podem ser corrompidos, eles podem ser entregues fora de ordem para a aplicação. Quem vai ter que tratar isso tudo é a aplicação. Como ele não tem conexão, não tem um estabelecimento de conexão inicial,
e ele não trata os segmentos de forma independente. Qualquer segmento que chegar vai ser tratado da mesma forma, vai ser enviado para a aplicação e a aplicação que se vire. O UDP ele é muito utilizado em aplicações que são sensíveis a atraso, né? Mas tem tolerância à perda. Não tem problema chegar fora de ordem, não tem problema perder pacote. Eu preciso é que chegue num tempo mais rápido possível. Então, aplicações como, por exemplo, de streaming, costumam utilizar muito o UDP. DNS também, uma vez que você não consegue resolver um nome, você envia novamente, espera que resolva sem problema. Protocolos também como SNMP, que é um protocolo de coleta de informações de equipamento na rede, que também tem uma tolerância muito boa à perda dessa coleta, né, a troca de pacotes. E há também algumas diretivas em cima da transferência confiável sobre o UDP, que não vão interferir no UDP em si, no protocolo da camada de transporte que a gente está falando. Quem vai ter que fazer a transferência de maneira confiável, olhar para o segmento que chegou por meio de UDP, é a aplicação. Então, normalmente, a aplicação é que vai olhar se está fora de ordem, vai colocar em ordem. Se perdeu algum pacote, se precisa pedir novamente, né? Então, essas coisas em relação ao controle do que é feito sobre a comunicação do UDP, simplesmente no protocolo originalmente não existe. Aqui a gente vê o cabeçalho de um segmento do UDP, onde a gente está vendo aqui que o tamanho dele é 32 bits, né? Isso quer dizer que cada campo desse aqui, no caso, a gente tem dois campos dividindo esses 32 bits, a gente tem que os endereços de porta, então, são compostos por 16 bits, né? A nossa largura aqui para essa informação é de 32 bits por linha. A gente tem também o tamanho do segmento, incluído aqui em um campo de até 16 bits, e a gente tem um campo de checksum referente à verificação se o pacote está corrompido ou não, também de 16 bits. Eu acho que já comentei a motivação com relação ao UDP, mas vale lembrar nesse destaque que a gente vê que não tem estabelecimento de conexão, então não adiciona atraso. Ele é simples por não armazenar estado da comunicação do transmissor e receptor. O cabeçalho é muito pequeno, não tem nenhum controle muito grande que ele faça. Ele carrega só porta de origem e porta de destino, tamanho do pacote e um campo de verificação. Ele também não tem controle de congestionamento, então o UDP ele vai enviar enquanto a rede permitir com relação aos dados trafegados. O campo de checksum vale um destaque aqui que o objetivo dele é detectar os erros. Os bits com valor trocado, então a gente enviou um bit com valor 1, em algum momento ele sofreu uma interferência no meio da rede, aquele bit virou de valor 0. Então a única coisa adicionada no cabeçalho do UDP é essa verificação para ver se um pacote então está corrompido, né? Ele tem algum erro. E aí a única coisa que ele vai fazer também é descartar, né, o pacote caso encontre erros, né? O transmissor então o que ele faz é tratar o conteúdo do segmento, incluindo alguns campos no cabeçalho. Um deles é essa sequência de 16 bits. O checksum, né? O checksum ele é a soma em complemento a 1 do conteúdo do segmento. O que ele vai fazer é colocar o valor do checksum no campo referente no cabeçalho. Ele então pega todo o conteúdo que existe no cabeçalho do pacote, nos dados do pacote, faz uma conta e armazena isso num checksum, num campo de checksum. Isso permite que depois seja conferido se os dados chegaram íntegros, né, no receptor. Então o receptor ele computa o checksum do segmento recebido e esse checksum computado é igual ao indicado pelo cabeçalho, se não houve um erro. Então ele descarta aquele pacote. Se é igual, não tem nenhum erro. Então, na conta que a gente fez, né, pode não ter, então não tem nenhum erro no que está considerando como checksum, como essa conta simples que a gente fez. E aí a gente considera que o pacote está íntegro.
Pode haver erros? Pode, se houver uma modificação dos bits que dê o mesmo valor do que a gente estava esperando, né, com relação ao checksum. Pode ser que os bits sejam trocados de forma que ainda exista um erro, mas ele não foi percebido porque a conta que a gente faz é muito simples. Então aqui tem só um exemplo com relação ao checksum na internet, com o UDP, essa soma em complementa 1. Vai ser a soma de dois valores de 16 bits, utilizando o complementa 1. Lembrando então que, como vimos no cabeçalho do UDP, ele tem campos de 16 bits, ele quebra o pacote em vários blocos de 16 bits para realizar o que a gente está chamando aqui de soma em complementa 1, tá bom? A gente está vendo aqui dois blocos, né? A realização do checksum em cima de dois blocos, para depois a gente ter a verificação para bater com o checksum a soma de todos os blocos de 16 bits. Aqui a gente está vendo apenas um exemplo de dois dos campos de 16 bits como fragmento do pacote como um todo. A gente tem então a nossa sequência de 16 bits aqui, somada nos dois no início da nossa conta, né, da nossa soma. Então a gente tem aqui voltando, com relação a esse 1 aqui que extrapolou, ele volta para o início. Então a gente tem aqui o inverso desse nosso valor, a gente tem o 1 passando para cá, fazendo toda a sequência de 1 com 1 é 0, passando 1 para cá com 1 com 1 é 0, né, já que extrapolou. Aqui não foi nenhum, então o 1 que extrapolou desse nosso valor aqui veio para cá, 1 com 0 foi 1, né, e dali para frente a gente continuou com os mesmos valores. Agora o checksum nosso, ele é o inverso, ele tem que ser o inverso da nossa soma que a gente encontrou. A nossa soma em complementa 1. Então é o que a gente vê nesse slide aqui. Nesse inverso, o que a gente vai encontrar é tudo 1. Né? Se a gente não tem nenhum 0 aqui como resposta, quer dizer que não houve nenhuma troca de bit. Então a gente tem um pacote recebido sem erro. Nessa aula nós vimos a camada de transporte, o início da camada de transporte com relação à comunicação entre processos. Ela é executada só nas bordas, transmite os segmentos. Vimos dois protocolos, principalmente o UDP. A gente vai entrar em mais detalhes com o TCP. Vimos a diferença em relação à camada de transporte e camada de rede. Uma vez que eu estou falando camada de transporte, ainda estou falando na comunicação entre processos. E na camada de rede, a gente vai ter a comunicação entre hosts. Os modelos de serviço TCP e UDP como confiável, não confiável, com controle, sem controle de taxa, ordenação de pacote. Conceitos importantes como multiplexação e demultiplexação, a relação deles com a comunicação possível de múltiplos sockets, com múltiplos processos, identificando a origem, identificando o destino, sabendo para quem entregar um segmento que chega, como que isso é possível, como que é possível multiplexar uma mensagem em um segmento, como que eu adiciono cabeçalhos que vão me auxiliar lá no momento da demultiplexação, quando o segmento então chega no seu destino, como que a demultiplexação utiliza IP, endereço de porta, socket de destino, para fazer a demultiplexação. E aí a gente viu a diferença entre demultiplexação para o UDP e para o TCP, onde o TCP consegue identificar quem realmente enviou para manter a sua conexão estabelecida, utilizando a tupla dos 4 componentes. A gente viu o UDP em mais detalhes, como serviço básico, datagramas perdidos e fora de ordem, mas aplicado a aplicações, a processos que toleram perda, mas são sensíveis à taxa. E vimos também um exemplo para um checksum do UDP, para verificação da integridade de um pacote enviado por UDP, utilizando soma em complementa 1. Na próxima aula vamos continuar a discussão sobre a camada de transporte. É um tópico muito importante, onde a gente vai ver os princípios da transmissão confiável de dados.
como realizar a entrega confiável de dados sobre uma rede não confiável, que é a internet, como lidar com perda de pacote, como lidar com pacote corrompido. Obrigado.